Você pode estar orando errado há anos sem saber. E o pior, essas orações não apenas não são respondidas, elas abrem portas espirituais que você nunca quis abrir. Em 1940, E.W. Kenyon escreveu algo que causou revolta em denominações inteiras. Ele disse: existem orações que parecem santas, soam religiosas, mas na verdade concedem autorização legal para o inimigo operar na sua vida. Pastores o acusaram de heresia. Denominações proibiram seus livros, mas 80 anos depois, a igreja inteira está vendo as consequências de ignorar este aviso. Hoje, eu vou te mostrar as 3 orações que 90% dos crentes fazem, sem saber que estão abrindo portais para a opressão demoníaca. E mais importante, eu vou te mostrar como orar corretamente. Mas antes de começar, eu preciso que você entenda uma coisa. Isto não é teoria. Isto não é interpretação. Isto é o que Kenyon descobriu estudando o grego original das Escrituras e observando padrões repetidos em milhares de casos de opressão espiritual. Se você está passando por opressão constante, se suas orações parecem bater no teto e voltar, se você sente que quanto mais ora, pior fica, então você precisa assistir este vídeo até o final. Porque pode ser que você esteja, sem saber, autorizando o que você deveria estar proibindo. E se isso fizer sentido para você, deixe seu amém nos comentários agora. Kenyon tinha 63 anos. Era 1940. Segunda Guerra Mundial acabara de começar, e ele estava sentado em seu escritório em Seattle, revisando cartas. Centenas de cartas, todas dizendo a mesma coisa. Pastor Kenyon, eu oro todos os dias, mas minha vida está piorando. Eu jejuo, eu vou à igreja, mas sinto uma opressão que não passa. Quanto mais eu oro, mais coisas ruins acontecem. E Kenyon percebeu um padrão. Todas essas pessoas estavam orando de uma forma específica, uma forma que parecia correta, que soava religiosa, que elas aprenderam na igreja. Mas quando Kenyon comparou essas orações com o grego original do Novo Testamento, ele descobriu algo chocante. Essas orações não estavam no padrão bíblico. Na verdade, elas estavam fazendo o oposto do que Jesus ensinou. Então Kenyon fez algo radical. Ele escreveu um livreto chamado Praying Correctly, Orando Corretamente. E nesse livreto ele expôs as 3 orações mais comuns que parecem santas, mas que na verdade autorizam o inimigo. Quando o livreto foi publicado, caos. Igrejas baniram. Pastores condenaram. Denominações inteiras o rotularam como herege. Por quê? Porque ele estava dizendo que milhões de crentes estavam orando errado. E pior, que essas orações estavam causando a opressão que eles tentavam combater. Mas sabe o que aconteceu com as pessoas que ouviram o aviso de Kenyon? Elas mudaram a forma de orar. E em semanas, a opressão que durava anos desapareceu. Hoje, 85 anos depois, essas 3 orações ainda são as mais comuns nas igrejas evangélicas. E a opressão demoníaca está em níveis recordes. Coincidência? Kenyon diria que não. Agora, antes de eu revelar essas 3 orações, você precisa entender um princípio espiritual fundamental. No reino espiritual, palavras são contratos legais. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Não diz influência da língua. Diz poder. Poder de criar. Poder de destruir. E aqui está o que a maioria dos crentes não entende. Quando você ora, você está decretando realidades espirituais. Você está assinando documentos no tribunal celestial. E se você decreta a coisa errada, você autoriza o inimigo. Jesus deixou isso claro em Mateus 18:18. Tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Percebe o tempo verbal? Terá sido ligado. Tempo perfeito. Ação já completa. Ou seja, o que você fala na terra cria realidade no céu. Kenyon explicava assim: você não está pedindo permissão para Deus agir. Você está usando a autoridade que Ele já te deu para decretar o que deve acontecer.
Mas quando você ora de forma errada, você está decretando o oposto. Você está dizendo: Satanás, você tem autoridade sobre mim. E o diabo, feliz, aceita a autorização. Agora vamos às 3 orações. E enquanto eu falo cada uma, preste atenção. Porque você provavelmente já fez todas. Eu sei que eu já fiz. Oração número 1. A oração da confissão de derrota. Essa é a mais comum. E soa assim: Senhor, o inimigo está me destruindo. Eu não aguento mais. Ele é muito forte. Eu sou fraco. Por favor, me defenda. Parece humilde, certo? Parece piedosa. Mas vamos analisar o que você acabou de decretar. Primeiro, o inimigo está me destruindo. Você declarou que o inimigo tem poder sobre você. Segundo, eu não aguento mais. Você confessou derrota. Terceiro, ele é muito forte. Eu sou fraco. Você exaltou o inimigo e se rebaixou. Quarto, por favor, me defenda. Você abdicou da sua autoridade. Agora, o que a Bíblia diz? 1 João 3,8. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Tiago 4, 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Lucas 10, 19. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Percebe? A Bíblia diz: você tem autoridade. O inimigo está derrotado. Você resiste. Ele foge. Mas a oração número 1 diz o oposto. Eu não tenho autoridade. O inimigo está vencendo. Deus resiste, eu sofro. Kenyon dizia: quando você ora assim, você está anulando a obra de Cristo. Você está negando sua autoridade. E o diabo, legalmente, pode continuar operando. Por quê? Porque você deu permissão. A correção? Em vez de: Senhor, o inimigo está me destruindo. Declare: em nome de Jesus, eu resisto ao diabo. E ele tem que fugir. Eu tenho autoridade. O inimigo está derrotado. Eu não sou fraco. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Percebe a diferença? Uma é súplica de vítima, outra é decreto de autoridade. E no reino espiritual, a diferença é tudo. Oração número 2. A oração da aceitação da opressão. Essa é ainda mais sutil e soa assim: Senhor, se for tua vontade, remove esta opressão. Mas se não for, eu aceito. Talvez tu queiras me ensinar algo através deste sofrimento. Parece piedosa, não? Parece submissa à vontade de Deus. Mas aqui está o problema. Você acabou de dar ao diabo uma brecha legal para continuar oprimindo você. Por quê? Porque você duvidou da vontade de Deus. 3 João verso 2 diz: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. É a vontade de Deus que você sofra a opressão demoníaca? Não. Atos 10, 38 diz que Jesus andou, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Todos. Não alguns. Todos. Jesus nunca disse: essa opressão é vontade do Pai. Aceite. Ele expulsou. Mas quando você ora se for tua vontade, sobre libertação de opressão demoníaca, você está dizendo: talvez seja a vontade de Deus que eu seja oprimido. E o diabo ouve isso e pensa: ótimo, ele mesmo duvidou, eu posso continuar. Kenyon era brutal sobre isso. Ele dizia: nunca ore, se for tua vontade, sobre algo que a Bíblia já disse que é a vontade de Deus. Isso é incredulidade disfarçada de humildade. A correção? Em vez de: se for tua vontade, remove esta opressão. Declare: Pai, a Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então eu, em nome de Jesus, ordeno: toda opressão demoníaca, sai agora. Não é vontade de Deus. Não é permitido. Eu decreto libertação. Sem dúvida, sem talvez, sem se for. Decreto. E o inimigo tem que obedecer. Oração número 3. A oração da inversão de autoridade. Essa é a mais perigosa. E 95% dos crentes fazem. Soa assim: Senhor, amarra o diabo, expulsa os demônios, faz ele parar de me atacar. Parece correta, não? Mas há um problema gigantesco.
Você está pedindo para Deus fazer o que Deus mandou você fazer. Mateus 18:18. O que ligares na terra, você liga, não Deus. Marcos 16:17. Em meu nome, expulsarão demônios. Eles expulsarão, não Deus. Lucas 10:19. Vos dei autoridade. Você tem. Não Deus faz por você. Kenyon explicava com uma analogia. Imagine um policial que, ao ver um criminoso, liga para o delegado e diz: chefe, prende ele. O delegado responderia: eu te dei a autoridade. Você prende. Da mesma forma, quando você pede para Deus amarrar o diabo, Deus responde: eu te dei a autoridade. Você amarra. Mas quando você ora errado, você inverte a ordem de autoridade. Você coloca Deus como o que age e você como o que sofre. Mas a Bíblia diz o contrário. Deus deu autoridade. Você age. Diabo sofre. E aqui está o perigo espiritual. Quando você pede para Deus fazer o que Ele mandou você fazer, você está abdicando da sua autoridade. E quando você abdica, o inimigo tem direito legal de continuar. Por quê? Porque Deus não vai invadir a autoridade que Ele te deu. Ele te deu livre-arbítrio. Se você escolhe não usar sua autoridade, Deus respeita sua escolha, mesmo que isso signifique você sofrer a correção. Em vez de, Senhor, amarra o diabo, declare: em nome de Jesus, eu amarro toda a atividade demoníaca. Eu expulso todo espírito maligno. Eu fecho toda porta espiritual. Eu comando: saia. Você age, você decreta, você comanda, porque é isso que Jesus te deu autoridade para fazer. Agora, deixa eu te dar 3 sinais de que você já abriu portais com essas orações. Sinal 1. Opressão que piora depois de orar. Se você ora e sente a opressão aumentar, é porque sua oração está alimentando o problema em vez de resolver. Sinal 2. Ciclos repetitivos de libertação. Você recebe oração, sente alívio. Uma semana depois, volta tudo. Por quê? Porque você continua reabrindo a porta com suas palavras. Sinal 3. Medo constante do inimigo. Se você tem medo do diabo, é porque você não entendeu sua autoridade. Kenyon dizia: filho de Deus com medo de demônio é como leão com medo de rato. É um absurdo espiritual. Se você identificou qualquer desses sinais, você precisa fazer o que eu vou ensinar agora. Como fechar os portais que você abriu? Primeiro, confissão e arrependimento. Você precisa reconhecer que orou errado. Não é pecado, é ignorância, mas precisa ser corrigido. Diga em voz alta: Pai, eu reconheço que orei de forma errada. Eu confesso derrota quando deveria decretar vitória. Eu duvidei quando deveria crer. Eu abdiquei quando deveria agir. Me perdoa. E eu fecho agora toda a porta que abri com minhas palavras erradas. Segundo, decreto de fechamento. Em nome de Jesus, eu fecho todo o portal espiritual que abri com confissões erradas. Eu anulo todo acordo que fiz sem saber. Eu cancelo toda a autorização que dei ao inimigo. A partir de agora, eu oro corretamente. Terceiro, reafirmação de autoridade. Eu tenho autoridade em Cristo. O diabo está derrotado. Eu não sou vítima. Eu sou mais que vencedor. E toda opressão demoníaca tem que sair da minha vida agora. Em nome de Jesus. Agora. 3 regras para nunca mais abrir portais. Regra 1. Nunca confesse o que o inimigo diz. Se o diabo sussurra: você está derrotado, nunca diga: eu estou derrotado. Diga o oposto: eu sou vitorioso em Cristo. Regra 2. Nunca duvide do que Deus já disse. Se a Bíblia diz que é vontade de Deus, nunca ore se for tua vontade. Decreto: é tua vontade, eu recebo. Regra 3. Nunca peça para Deus fazer o que Ele mandou você fazer. Se Deus te deu autoridade, nunca peça. Deus faz. Decrie: eu faço, em teu nome. Kenyon resumia assim: Deus não quer crentes pedindo, Ele quer crentes decretando. Pare de mendigar o que você já tem direito. Use sua autoridade. Deixa eu te contar 3 testemunhos rápidos. Testemunho 1. Marcos. Marcos sofria de opressão noturna havia 5 anos.
Toda noite, pesadelos. Paralisia do sono. Sensação de presença maligna. Ele orava todos os dias. Senhor, me livra. O inimigo é forte demais. Nada mudava. Até que ele ouviu o ensinamento de Kenyon. Ele percebeu. Estava confessando a força do inimigo. Então mudou. Começou a decretar. Eu tenho autoridade. Demônios, saiam. Primeira noite, ainda teve pesadelo. Segunda noite, um pouco melhor. Terceira noite, paz total. 5 anos de opressão, resolvidos em 3 dias, só porque ele mudou a forma de orar. Testemunho 2. Ana tinha depressão espiritual crônica. Ela orava. Se for tua vontade, Senhor, cura minha mente. Mas a depressão só piorava. Ela achava que Deus estava ensinando algo através do sofrimento. Até descobrir o erro, ela mudou. Pai, 3 João 2 diz que é tua vontade que eu tenha saúde. Então eu decreto. Toda depressão espiritual, sai. Toda opressão, sai. Eu recebo saúde mental, agora. Em 2 semanas, a nuvem que durava anos se dissipou. Testemunho 3. Pastor Carlos. Pastor Carlos orava por membros oprimidos. Senhor, amarra o diabo na vida dele. Mas as pessoas voltavam sempre. Mesmo problema. Até que ele entendeu. Ele estava pedindo em vez de decretar. Então mudou. Em nome de Jesus, eu amarro toda atividade demoníaca. Eu expulso. Eu comando. Saia. E as pessoas começaram a ter libertação permanente. Por quê? Porque ele usou a autoridade que Deus deu. Mas eu preciso te fazer uma advertência final. Não basta saber isso. Você precisa praticar. Porque a forma errada de orar está tão enraizada em você que você vai escorregar. Você vai, sem perceber, voltar para Senhor, me ajuda. O inimigo é forte. E quando você fizer isso, pare. Corrija na hora. Não, eu erro. O inimigo não é forte. Ele está derrotado. Eu tenho autoridade. E com o tempo, a forma certa se tornará natural. E você vai perceber algo. Sua vida espiritual vai mudar completamente. As orações vão começar a ser respondidas. A opressão vai desaparecer. A autoridade vai se tornar real na sua experiência. E você vai entender o que Kenyon disse. Crente que conhece sua autoridade é terror do inferno. Eu vou terminar este vídeo agora, mas antes, eu quero que você faça algo. Vá até os comentários e escreva: eu tenho autoridade. Decreto vitória. Por quê? Porque declaração pública sela seu posicionamento espiritual. Quando você declara em público, você está dizendo ao reino espiritual: eu entendi, eu mudei, e a partir de agora, eu oro corretamente. E nos próximos dias, preste atenção, você vai perceber a diferença. Se este vídeo abençoou sua vida, compartilhe, porque tem milhões de crentes orando errado agora. E precisam deste aviso. Que Deus abençoe sua vida. E que você nunca mais abra portais com suas palavras. Em nome de Jesus. Amém.